Olá, amigos. Eu vou bater um papo com vocês agora. Inclusive, esse bate-papo serve para mim. São informações que eu estou sempre meditando, que eu vim reunindo para o mantenimento da boa sintonia. Então, é um bate-papo sobre sintonia espiritual. É muito direto. Eu não vou nem conversar muito, eu já vou seguir direto aqui. Tem algumas informações reunidas aqui de lugares diferentes. São 6 páginas, então tenham paciência. Isso vai ser bom para vocês e para mim. Sempre eu estou lendo algumas coisas, eu vou disponibilizar esse texto junto com esse áudio, esse vídeo, e o MP3 também, para que sejam ouvidos. Está sempre observando essas palavras que não são só minhas, certo? Eu queria avisar para vocês que antes de começar a fazer esse projeto, hoje, eu comecei a escrever isso hoje de manhã. Foi uma grande dificuldade escrever isso, porque envolve muita energia, a conexão certa, além de parecer que há algumas interferências, algo tentando, não é misticismo, parece que é como se alguma coisa estivesse tentando te empurrar. Até que quando eu comecei, solicitando a presença dos amigos espirituais, eu senti maior força e fui até o final. Não foi fácil escrever isso, e reunir as informações de alguns pesquisadores, inclusive Kardec, a Maísa, o Wagner Borges e outras pessoas. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre sintonia espiritual e como funcionam as suas idas e vindas, os altos e baixos. Sintonia espiritual é a capacidade de nos conectarmos com determinadas frequências, determinados tipos de energia. E o que faz essa ligação espiritual? Essa música que eu estou ouvindo, eu vou disponibilizar durante o texto também no site, para eu ir ouvindo ao mesmo tempo. Eu escrevi esse texto todo ouvindo ela, porque ajuda na sintonia. Eu vou falar de música aqui também. O que interfere na nossa mudança de padrão, né? O que nos pega diretamente e modifica, mesmo ao nosso contragosto, o pensamento? O que faz isso? Na verdade, eu até acabo de falar, é o próprio pensamento. O pensamento é a chave de tudo. E a gente vai falar do pensamento também. O pensamento é a alavanca que move todas as energias ao nosso redor. É a última instância de todo o aspecto que liga à sintonia e à conexão. Ele é o fator determinante em todo o aspecto. E a dificuldade começa justamente aí. Porque como é que eu e você, como conseguir controlar algo que parece estar além das nossas forças? Como se controla o pensamento, que é uma coisa que, como se controla, como se direciona ele, diremos assim. Nós hoje não vamos falar do controle mental, até vamos em determinados pontos, mas das formas necessárias para se obter esse controle, para, na verdade, para se manter sintonizado. Como é que a sintonia cai e ela vai. O processo de controle mental envolve muitas variáveis que dependem de cada pessoa, mas também de como essas energias se modificam por causa desse pensamento. É isso que a gente vai falar hoje, que não é bem direcionado em sua maioria das vezes. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Num pequeno texto da nossa pesquisadora, ela é uma pesquisadora muito conhecida, né, e escreveu muitas coisas legais, participa de muitas listas, a Maísa Intelizano. É um trecho muito bom que fala assim: sempre que age, fala, pensa, deseja, tem ideias, toma decisões, tem impulsos, o ser humano está automaticamente estabelecendo a sua própria frequência vibratória e ao mesmo tempo emitindo suas energias nessa frequência para fora de si. E depois de exteriorizada, a vibração já não é só sua, mas de todo o universo, para que encontre eco em vibrações semelhantes pela lei da sintonia. O ser humano pode, portanto, escolher o que pensar, dizer e desejar, mas uma vez escolhido, já não poderá escolher como vibrar ou as energias que irá emanar. Por isso, já terá sido determinado pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, estará totalmente fora do seu controle. Ela vai muito profunda aqui, na lei da sintonia, no aspecto direcional, e é claro que a gente está falando aqui de uma média de ações. É lógico que você pode sair direcionando o seu pensamento, o fato é que não se direciona tão facilmente um padrão comportamental, inclusive ligado ao pensamento, de forma tão simples assim. No texto dela aqui está claro que nós somos os direcionadores das ações, mesmo que inconscientes, né? Somos nós os responsáveis pela boa ou não sintonia.
Por mais que isso seja difícil, que nos seja quase indominável, por mais que o assédio, que é a influência espiritual em cima de nós, que seja muito brusca, é eu e você os responsáveis pela nossa ligação, sejam elas de qualquer origem, de alegrias, de tristezas, de enfim. O cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais, de ondas energéticas também. O pensamento é um fluxo energético que cria esse campo vibracional espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem e chama-se movimento vibratório. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é o grau de semelhanças das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, ou seja, afinidade moral. Essas palavras estão no Portal do Espírito, um site da Fundação Espírita André Luiz. Essa última aqui, desde a parte que eu recebi. Eu queria também comentar, eu estou reunindo algumas informações, daqui a pouco nós vamos bater um papo geral, mas sempre muito ligado a isso. E uma questão, as questões 467 e 469 do Livro dos Espíritos, é importante falar de todas as possíveis informações, de todos os lados, para a gente abrir leques. Isso tudo envolve sintonia. Como é que você direciona até seu aspecto nisso, sabe? A pergunta é, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que os procuram arrastá-lo ao mal? Veja bem, eu estou falando aqui da sintonia e dos aspectos de influência também que nós temos. E a resposta dos espíritos pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos os chamam, vibração ou sintonia, ou que pelos pensamentos os atraem. Então quer dizer que o que você vibra, você então pode ter uma influência maior sobre aquilo. Verdade. Assim como, se você não tem determinado tipo de vibração, fica mais difícil o acesso a você de um determinado espírito, a não ser que você tenha em você, de uma forma adormecida, determinada dificuldade ou facilidade para aquilo. Outra pergunta, por que no Livro dos Espíritos? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter entre vós. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esses vos assaltam pelo lado fraco. Foi por essa razão que Jesus nos ensinou a oração dominical, que é o Pai Nosso. Na verdade, ele cai claramente aqui em outro aspecto que nós vamos falar também. De que, às vezes, o direcionamento mental para o mantenimento da boa sintonia, digamos, da não aceitação de sugestões, inclusive aquelas inconscientes, a qual nós não sabemos se são nossas ou não, as más intuições, digamos assim, é que nem sempre você vai ter essa vigilância constante na sua própria inteligência. Às vezes você vai ter que ter humildade suficiente para saber que, eu vou falar isso no final, inclusive aqui, que você não é tão super-homem assim, a ponto de conseguir sozinho desvincular o que é bom, o que é ruim, e mais as sensações emocionais dessa bagagem que vem, que não é fácil. Então muitas vezes você vai ter que ter humildade para pedir ajuda. Isso não deve ser visto com você como humilhação, como muita gente fala, eu sou autossuficiente, não é. Nós temos um certo limite, que sintonia tem a ver com lucidez, a capacidade de percepção do que você pode ou não seguir ou sentir, se deve ou não sentir, de onde você está e quando as suas forças chegaram aos seus limites, a ponto de você botar as mãos em cima. Por exemplo, a sintonia às vezes eu não posso ajudar aquela pessoa, eu tenho muita vontade de ajudar, eu não vou me abater. O que farei? Vou vibrar positivo para ela, desejando até, através de uma prece, de um mantra, de um pensamento positivo, que aquela pessoa se sinta bem, ou seja, solicitando uma ajuda além da minha inteligência. Isso também é lucidez, isso também é sintonia e promove boas energias. E aqui os espíritos falaram da prece, né? É o que eu falei agora. É claro que não, a prece não seria uma forma de você sozinho conseguir tudo. A prece é quando você abre a possibilidade de solicitar uma ajuda. É como se eu chegasse para você, é uma prece. Ô amigo, por favor, vou falar para você agora aqui. Eu pedia carinhosamente, com ajuda positiva, que você me desse uma força, eu estou precisando de você agora, sabe? Eu sabendo que você, eu não tenho, as minhas forças, ultrapassou o meu limite, isso eu estou, claro, falando a partir do momento que eu sei que você pode me ajudar, sabe? É uma solicitação. Claro que isso não deve ser usado sempre como muleta, porque a gente, às vezes, nos impulsionamos sempre na necessidade de estar o tempo inteiro colocando os mentores e as nossas
responsabilidades como vigilantes. Você deve ser vigilante. É aí que entra o equilíbrio entre até onde eu vou vigiar, o tanto que eu já me esforcei e o que eu vou solicitar de ajuda a partir de então. Tem algumas perguntas que você deve fazer para você. Por exemplo, como você pode melhorar essa lucidez, né? Além da vibração, do processo, enfim, da oração, da sintonia, da meditação, você pode fazer sempre leituras de livros. Isso vai fazer muito, por exemplo, assistir vídeos. Pode ser esse tipo de vídeo, pode ser outras pessoas que podem fazer você se sentir melhor, mexer naquela coisa que faz o diferencial, na paz interna, de como se enxergar. A gente tem que estar sempre buscando instrução, sempre. Pode colocar sempre músicas no ambiente, como eu estou aqui agora tocando um pianinho bem calmo, em tom menor, né? Eu gosto muito dessa música, em tons menores, inclusive, depende muito do direcionamento, eu vejo positivo, depende muito. E saber também que para você, a lucidez é que não há divisão. Que aqui agora mesmo, aí onde você está agora me assistindo, você está encarnado e agora é mundo espiritual. Você está exatamente no mundo espiritual agora, mais denso, com espíritos encarnados ao seu redor, com extremas dificuldades, incluindo as nossas, as minhas e as suas. E como você se sente em relação a isso? Encarnado, inclusive, você pensa, né? É detalhe no aspecto da paz interior. A gente acha que só no mundo espiritual nós vamos ter paz. Não se engane, não é verdade. A dificuldade interna, ela continua. Claro que não há os mesmos misturas de tantas energias diferentes como temos aqui. Lá existem, digamos, algumas separações naturais pelas pessoas que se buscam e energeticamente mais protegidas, mas a paz continua sendo a mesma. Se você não vibra a paz aqui, não tenha nenhuma preocupação ou achar que vai conseguir encontrar essa paz superior lá em outra dimensão. Não vai. A paz que você sente aqui vai ser exatamente a mesma que você sente lá. Claro, com essa liberdade que o espírito tem, que é muito maior, mas pode confiar. A luz e a sintonia que você consegue manter num lugar, se você manter bem aqui, inclusive vai ser superior lá, por ser mais fácil, por também não ter tanta influência como nós temos aqui, mas o processo é o mesmo. Por mais bem que nós estejamos, eu e você, a sintonia sempre vai ser alterada, ou digamos, acessada. Não tem como eu e você nos protegermos 100% aqui nesse ambiente, mas a gente tem como treinar essa observação. A observação e o conhecimento sobre isso vão ajudar a gente nesse aspecto. Por exemplo, nós como vamos dormir, nós não sabemos muito bem o que fazemos ou o que vamos fazer. Você não sabe para onde vai, que tipo de local você vai ser levado, dimensão. As variações também acontecem aos montes e muitos espíritos, às vezes, tanto os mentores como os espíritos obsessores em desequilíbrio mental, se aproximam da cama da pessoa dormindo e ali transmitem intuições. Isso quando não fazem no dia a dia, né? E você não sabe como vai acordar. Então basta um começo. Um dia que você não acorde bem, uma manhã que você não vai muito bem, para a sintonia começar a cair. A sintonia ela não cai de vez. É importante saber disso, que você não vai descer sua sintonia, não, eu estava bem ontem, eu estou mal, não. Você foi caindo aos poucos, pode acontecer um baque. Claro, uma informação constante, ou uma não preparação, digamos, a gente não tem como estar preparado para tudo, mas a gente pode estar mais ou menos, quando você pega a estrada da vida, tudo pode acontecer. Dentro desses acontecimentos, nós temos que estar mais ou menos lúcidos às possibilidades. E lucidez não é só buscar o positivo, é ter consciência que o negativo existe, que a dificuldade existe, e que nós temos que aprender a processar muito bem ela. Porque essa mania de positividade somente nem sempre é tão positiva. Né? Olha que frase, essa mania de positividade nem sempre é tão positiva. Porque as pessoas às vezes não se preparam para a dificuldade. E a lucidez é a preparação lúcida para o que está aqui, sabe? O que está ao nosso redor. Quando a gente começa a pensar coisa ruim, ou dar acesso às sensações que vêm com o tempo, ela vai descendo, imediatamente começam alterações na aura, né? As cores já mudam, e aos poucos vão criando líquidos, são fluidos, que vão dificultando ou facilitando os acessos ou o bem-estar, digamos assim. A aura, ela, digamos que tudo que você pensa fica impregnado nela. Somos criações mentais, plasmagens, são visualizações que um clarividente ou um espírito se aproxima, ele sabe exatamente o seu tipo de vibração. Fica por bastante tempo, às vezes, a depender da média de ações dos teus pensamentos. Existem algumas ações que você pode estar sempre vigilante, ou seja, a sua identidade, a sua assinatura,
presença psíquica, eu chamo assinatura psíquica, ela está contigo a todo momento e você irradia isso o tempo todo e mais ainda o ambiente que você está inserido, mas as pessoas ao redor, e nós vamos falar disso agora. Por exemplo, fim de semana. Fique sempre mais alerta nos fins de semana, sempre, né? Todo mundo sabe que a gente, fim de semana, relaxa, e ao mesmo tempo muita gente começa a entrar em contato mais profundo consigo mesmo, isso quase nunca é positivo, pelo fato de a gente estar tão distante disso, do que nós somos, acabam nessa alegria solta, ou, digamos, necessidade de libertar muito grande, entrando em contato mais profundo até com dificuldades, com os acessos energéticos. Por exemplo, é normal o fim de semana as pessoas beberem mais, eu não tenho nada contra isso, eu não estou falando aqui da bebida, certo? As pessoas acabam caindo em locais e fazendo coisas que se aproximam mais de energias densificadas, esse é o fato daqui de onde a gente vive, e com isso ficam mais propícias a baixar a sintonia e até terem acesso a espíritos que com isso também se aproveitam dessa energia mais densificada. Em sua maioria aqui no planeta, nós temos essa dificuldade, sim. Então, chega no domingo, a energia do ambiente, olha só que interessante. A sintonia, ela é o que eu e você conseguimos, através do pensamento, direcionar e não cair tanto nas sugestões. Digamos que a gente sempre vai ouvir as sugestões, que você não tem como se defender de pensamentos, mas você pode direcionar. Porém, existe uma coisa que atrapalha muito o aspecto de sintonia, é o ambiente. Olha que interessante, por mais que a sua aura esteja muito bem, você tem que entender que você está num local onde a média de pensamentos e energias ela vai variar, ou seja, você está me falando que existe uma energia que se junta à sola, exatamente, é exatamente isso que eu estou lhe falando, que eu estou pensando positivo, mas você há de convir comigo com lucidez, sem julgar que a grande maioria das pessoas não estão assim tão positivas, que elas não estão assim tão preocupadas uns com os outros, né? Elas que não estão assim tão... É como se fosse um adormecimento, e essa energia se somatiza, se potencializa, se transforma numa média, numa característica, numa assinatura de determinado ambiente. Então a energia de domingo é comum as pessoas começarem a sentir determinados tipos de angústia, por muito tempo conectadas a si mesmas, muitas vezes a mente parada e não está acostumada com isso, mas o não querer voltar para o trabalho, ter que sair do relaxamento para aquilo, mas a sintonia que cai no geral e vira uma melancolia, um processo energético muito forte, que faz com que nesses dias a sintonia fique mais difícil de ser mantida num padrão relativamente bom. Mesmo você bem sintonizado com uma aura, uma pessoa sensível, quer dizer, todos vão sentir, né? A energia vai descer caracteristicamente nesse dia. É comum isso acontecer. Então você tem que ter consciência lúcida de que você não vai conseguir todos os dias, em todas as fases do dia, inclusive os eventos, que nós vamos falar já, se manter sempre igual. A variação da sintonia vai ser constante. Assim como você consegue, por exemplo, eu tenho mais facilidade para sair do corpo no interior quando eu viajo. É básico, eu sempre saio do corpo. Eu tenho mais dificuldade na cidade, a massa magnética da cidade densifica e acaba ficando mais difícil o mantenimento da lucidez aqui, né? Existe a nossa energia pessoal e a energia do ambiente que estamos inseridos. Esse ambiente, mesmo que estejamos em boas energias e pensamentos, eles vão interferir diretamente em mim e você. Uma casa, por exemplo, uma própria casa, uma família com muitas pessoas que desequilibram, com brigas constantes, um local com bebidas e com pessoas que descontrolam, sempre vão interferir em você. Quer dizer que se eu estiver muito bem equilibrado, meu pai e minha mãe sendo meus irmãos desequilibrados, a casa vai ter dificuldade? Vai, porque a média das consciências que vivem ali não estão legais, criam então um padrão energético naquele ambiente, que acabam dificultando mais a pessoa se sentir, digamos, 100% bem, ou digamos, dentro do padrão que poderia ficar bem no corpo físico. Pois queira ou não, é comum a gente vai ter problemas, pessoas em desalinho, local com muita bebida e brigas. Eu não estou aqui falando que isso é anormal. Eu estou justamente falando que é comum. Que é comum nesse mundo existir essas coisas. Acontece que a energia média do ambiente é o somatório das consciências que ali vibram. O Sol, por exemplo, existem fatores na natureza que nos facilitam o aspecto energético. O Sol é um grande queimador de ectoplasmas densos, assim como a chuva, a água, né? Que começa a chover e nós sentimos o ambiente sendo alterado, sendo limpado, sendo mais, digamos, sutilizado. Dias de carnaval, por exemplo, dia de festas, nós seremos também mais atingidos pelo aspecto da média energética,
Quero que fique claro que não são todas as pessoas que são tão sensíveis a isso, mas a grande maioria sente uma variação sim. Tem algumas pessoas que em situação energética que elas estão tão mal energeticamente, digamos, não é mal, mas o padrão delas é tão baixo que elas não sentem muita variação, sabe? Elas não conseguem sentir carnaval, por exemplo, porque o padrão é parecido, é padrão do planeta que a gente vive. Um outro exemplo interessante aqui é uma pessoa pessimista. Eu não estou aqui julgando as pessoas pessimistas, mas elas existem, né? Estou comentando. Qualquer pessoa que sempre pense muito negativo, que vai ter ao seu redor, naturalmente, fluidos característicos, inclusive radiações na sua aura, quer dizer, visualizações daquilo ali, elas se movimentam na aura. Não são imagens paradas, não, são vídeos que passam na aura o tempo todo de pensamentos mais densos que são lidos por clarividentes e por espíritos com facilidade. E principalmente espíritos com características sobre aquilo. Eles conseguem ver. Um espírito, por exemplo, consegue saber pela aura, mesmo um espírito denso, que aquele cara tem tendência àquilo. Ele sente até cheiro. A aura tem cheiro, viu? Então, tem a aura que pode estar sem banho, né? Passando um ombro, duplação na aura aí. E que vai incomodar aqueles quando chega perto. Quando você chega perto de uma pessoa que não está com a aura muito boa, você vai se sentir incomodado. Tem muitos que não pressentem lucidamente, mas todos pressentem de alguma forma. Uma aura em desequilíbrio, uma aura com muito aspecto negativo, ela tende a, queira ou não, se compensar, como a própria natureza se compensa em tudo, ela trocar fluidos, e isso faz com que ela, sem querer, até vampirize outras pessoas e façam outras pessoas se sentir mal próximo dela. Isso baixa a sintonia sua, você estando no ambiente de trabalho, enfim. E alguém mais sensível pode se sentir incomodado em ficar perto de uma pessoa com aura, com baixa sintonia energética, com vibrações, né, fluídicas mais densas, com acúmulo médio dos seus pensamentos não positivos. Dormir perto de uma pessoa que esteja com a aura assim, para quem é mais sensível, a pessoa chega a se debater a noite inteira, às vezes, ou ter sonhos complicados, ou sensações, angústias que vêm do nada. Por exemplo, fique muito ligado, nunca fuja das angústias. Nunca, meu Deus, que angústia, eu não posso sentir isso. Sinta. Sinta. Até para a percepção do porquê você está sentindo aquilo. É meu? Tem um sentido estar sentindo isso? Eu fiz alguma coisa errada? Sabe? Então, peraí, isso pode ser de alguém. Tem alguém perto de mim aqui? Quem é que está? Tem alguém pensando em mim? Será? Sabe, você pode questionar, não, é alguém por perto aqui. Sai do ambiente, vai para um cantinho, fica pensando, fica parado lá naquele outro lugar, sente-se, para, volta para ali, faz os testes, faz pesquisa. Aí você chega para a pessoa e fala, depois que perceber que está, sabe, como é que você está? Bate um papo, faz um estudo, mas de maneira sutil. Você não pode chegar para a pessoa e falar, você está com encosto, você não está bem, o que você anda pensando? Mas educadamente você pode chegar para a pessoa, começar a bater um papo, sutilmente, sabe? Muito sutil, de uma forma de você até ir direcionando. Diz lá, é uma forma de amparo, sabe? Muito inteligente, muito bondoso, sem agressão, saber se a pessoa tem o processo mental, no caso de religião, para receber ou não um determinado tipo de informação. O cérebro, quando não é bem administrado emocionalmente, ele tende a baixar o corpo inteiro, ele tende a desorganizar, inclusive o físico, em todos os aspectos possíveis, hormonais, enfim, né? A pergunta inclusive em casos de pacientes que estão em hospital, né, nós vemos que o quadro de resposta de recuperação de pessoas com depressão, com tristezas, com visões pessimistas da vida, são infinitamente mais complicados. A pergunta como é que a gente pode fazer para manter a sintonia elevada? Não é fácil e é preciso saber o segredo principal disso. Não é possível manter-se sempre elevado aqui. Certo? Isso é lucidez que eu estou falando para vocês agora. Na floresta, quando você entra, por exemplo, numa savana africana, você vai ter o calor na sua cabeça e leões soltos lá dentro. E não se espera de leões lambidas. É preciso saber que às vezes os leões vão vir em bando e que você vai ter que se proteger ou ficar na sua quietinho, né? Relativamente esperando que aquele momento passe, se cuidando e observando. É assim aqui. A sintonia ela vai variar mesmo com os melhores pensamentos possíveis, dentro daquele padrão de relativo equilíbrio que você tenta manter dentro de você. Muito pior se não manter. Que cai de vez, hein? Está até em processo depressivo se não cuidar a média dessas ações.
Portanto, a gente deve parar com aquela coisa, ai meu Deus, que ambiente pesado, que horror. Não, você tem que observar onde você está. Parar de choramingar, de mimimi astral, sabe? Observar o que eu estou sentindo, por que estou sentindo, sabe? Numa boa, sem questionamentos ruins, questionamentos que vão te levar a respostas de verdade, né? A possíveis questionamentos. Para manter a sintonia é sempre assim. Agora, é a pergunta que a gente faz pra gente. Onde é que nós estamos, hein? No céu? À espera de pessoas que por aqui também vão nos dar o quê? Carinho, respeito, educação, amizade, amor no trânsito, do tipo, não, pode passar, por favor, não, você primeiro. Amigo, isso é uma ilusão. O fato é que isso não vai acontecer. A grande maioria das ações que nós vamos ter aqui, por mais que a gente não ache isso certo, são ações desse porte. Para manter a sintonia elevada é preciso lucidez, muita lucidez. E não se vai longe na melhora constante de si mesmo se você não tem consciência disso. Eu não estou falando aqui para você ser um burro de carga, aceitar tudo que todos fazem de ruim. Você tem que aprender a falar não, educadamente também, mas estar pronto para o que você vai encontrar na estrada da vida. Se no seu ambiente de trabalho, por exemplo, está muito difícil, ora, o que você acha que vai encontrar ali? Não, eu achava que ia achar pessoas super carinhosas, amorosas, que vieram lá do plano espiritual para trabalhar comigo. Rapaz, isso não vai acontecer, irmão. Sabe? A gente está com um ser humano do lado. Eu e você somos complicados, inclusive, não somos fáceis de conviver nesse aspecto. Eu não sei porque a gente espera tanto dos outros. Isso é observação, é lucidez. E lucidez gera sintonia, porque você direciona como pensar direito. Nós estamos aqui no local fácil e aqui sempre você vai ter que tentar manter a sintonia boa, porque alguma coisa sempre vai bater para ir na porta para baixar ela. Pois a grande maioria das energias que nós temos por aqui, infelizmente, ou naturalmente, eu nem falaria infelizmente, que parece que eu estou lamentando, mas é negativa, é fato, né? Eu lembro que eu estou no trabalho, eu ouvi um barulho ali. Para não baixar minha sintonia, os caras querem baixar minha sintonia no trabalho aqui. Estamos em zona inferior e aquele que não tem boa mente vai cair facilmente, é a verdade. É necessário administrar as emoções com pensamento e direcionamento. Não estamos falando em ser santo, certo? Nem eu e você temos que ser santo. Nós vamos sentir as porradas e ela não é fácil. Mesmo para quem está preparado, não é fácil. Quem se prepara sofre, mas sofre com a mente pronta, sabendo das consequências. Não existe lar oscilar em nenhum lugar algum onde tenham pessoas que você convive, onde vai ter gente, vai ser difícil. Em casa, no grupo espiritual que você participa, no momento que você às vezes está assistindo um vídeo que tem uma pessoa reclamando, ou que não gosta que você veja isso, ou que acha que você não está fazendo determinada coisa para assistir aquele vídeo, ou que quer sua atenção e você naquele momento. Então tudo pode lhe tirar a sintonia se você parar para pensar, se você não direcionar muito bem isso. Isso tudo vai trabalhar em cima da gente. Aí vem aquelas questões, o que você espera daqui? Pois então comece a partir de agora a rever todo o seu conceito de onde está e a ilusão do que você espera. A lógica, lembrando sempre, é essa, o resto é teoria. Né? A teoria seria, deveria haver respeito, amor, eu respeito tantos outros, porque que ninguém me respeita, essa é a visão, né? Mas essa não é a realidade nem é a prática. Nós vivemos em uma máscara do que esperamos e sofremos por isso. Sofremos por um amor que está ao nosso lado, que a gente espera que ele nos seja fiel, que nos respeite, que esteja com a gente naqueles momentos, e não recebe de volta, aí sofre. Quer dizer, existe um fator, existe uma possibilidade, você não processa ela, sofre, baixa a sintonia. Lucidez. Sofremos por esperar das pessoas no trânsito, uma educação, as pessoas no trabalho, uma educação, o que acontece? Isso não acontece, baixa a lucidez, vai embora, baixa a sintonia, né? Baixa a sintonia por falta de percepção. Sofremos até por esperar dos nossos filhos que sejam como sonhamos, um filho educado, um filho que não beba, um filho que não faça besteira, que se relacione melhor do que nós fizemos. Isso não acontece, a gente não percebeu direito, baixa a sintonia, vai-se embora. Né? Isso tudo está diretamente ligado à lucidez. Manter-se a sintonia elevada é necessário lucidez. A lucidez é a capacidade de percepção. Deixa eu ver que oração aqui. Quase na hora. É a capacidade de percepção. Onde é que eu estou? Aqui. Do que nós estamos sentindo, por que estamos sentindo e como fazer para compreender cada situação para não cair tão facilmente e perder o controle emocional.
A maioria das pessoas que entram em depressão vão indo aos poucos, ninguém cai de vez. São muito emotivos, seja lá quais forem, a coisa vem vindo e ela cai e não percebe que na estrada havia a possibilidade de cair. E por vezes mergulhamos tanto que nem sabemos mais o caminho de volta e se torna complicado e a explicação se torna quase impossível. Por que eu sofro tanto? Por que estou infeliz? Não sei como sair daqui. Porque a gente vai caindo, vai descendo e não sabe voltar mais. O aspecto do retorno também é devagar, por mais triste que possa parecer. Portanto, amiga, é preciso lucidez para saber onde você está inserido, quais são as possíveis situações que acontecem quando você está nela e que nós não estaremos preparados para todas. Não se culpe por quando cair, você, por exemplo, porra, estava tão bem, cair, ótimo, perfeito. Né? Nós não somos tão fortes assim, mesmo com lucidez e olhos tão abertos. O que se faz nessa hora? Entenda que as coisas vão nos pegar em cheio e não tem muita fórmula, né, que vai nos perfeitamente proteger. Por exemplo, um parente que morre, uma ligação mais drástica, algo que acontece do nada. Seja como for, lembre-se que você é como um templo. Por mais que aquilo tenha te acessado, por mais difícil que aquilo tenha sido, você permitiu o acesso. Ou nós não tínhamos como nos proteger de determinadas coisas pela fragilidade normal da situação que vivemos no mundo. É você quem permite o acesso, somos eu e você. Ainda que deixemos que muitas coisas surjam e nos baguncem. Não ache que a sua situação é tão fácil assim, mas também não é a pior coisa do mundo. É difícil cada passagem dessa, mas também é possível, com calma, se aprender. Você não está inserido nisso ao acaso. Às vezes é pelo aprendizado, até para facilitar o processo da vida das pessoas. Temos que sempre direcionar melhor os pensamentos de cada situação que vivemos na vida para poder encontrar melhor lucidez para manter-se sintonizado. É preciso ser melhor, não para um mentor. Eu não quero ser melhor porque eu vou ser depois dessa vida, ou porque um mentor vai me ver, um espírito superior, não. Mas não para sair do corpo, que facilita, a boa sintonia facilita a experiência extracorpórea também, não. Mas para que a gente consiga vibrar paz dentro da gente. E não há preço que pague a paz. Nada. Sabe, é quando você consegue manter um certo nível interno, que você fala, não vou bagunçar meu interior tão fácil, sabe? Nada é mais importante que um interior relativamente calmo, que mais ou menos inviolável no quesito ética e que tenta ajudar, fazer a sua parte, e mesmo assim consciente, acaba não por aquele amor gigantesco que a gente não tem, mas pela compreensão de que não vai ter de volta aquilo que faz, mas faz para se sentir bem, porque ele está inserido naquilo com paz, sabe? E é isso, amigos, eu estou deixando aqui para vocês, eu estou quase... Ainda tem bastante bateria ali, mas minha bateria da câmera já está começando a reclamar aqui. Portanto, para se manter sintonizado, bem sintonizado, você vai precisar de um bom direcionamento mental, observação constante de si mesmo, mudança de atitudes, parar com a mania de reclamação, somente aprender e ver todos os lados, né? Reclamação somente, mas aprender e ver todos os lados. Processar o que você tem dentro de você com o que vem de fora e aprender com calma a se manter sempre bem na medida do possível. Para terminar, não se sinta forte, pois nós não somos. E quando sua lucidez quase acabar, quando não conseguir mais achar lógica para encontrar em você sentido, pare um pouco, pois começou a confundir novamente e prepare-se, porque a sintonia caiu e acalme-se que ela vai retornar. É hora de você, às vezes, solicitar ajuda, de fechar os olhos, de buscar uma inteligência além da sua, porque nem sempre a gente consegue sozinho. Né? Coloca uma musiquinha calma, saiba que é normal cair. O mais importante é quando você estiver muito triste, mas muito mesmo, não faça bobagem, não faça nada, não tome atitudes quando não está com a mente sã, né? Simplesmente acalme-se, espere a energia retornar e com a mente calma você vê ou não se tinha que fazer alguma coisa. Nossa lucidez aqui, ela tem limite e precisamos saber disso. É hora, às vezes, da gente acalmar a mente e solicitar também uma intuição, uma presença, ou acalmar-se simplesmente para não fazer besteira. Eu fiz tudo o que pude, você pensa, agora eu vou pedir aos meus amigos espirituais que me tragam uma intuição, me ajudem energeticamente. É sempre importante isso. Um abraço para você nessa jornada, espero que esse projetinho, esse vídeo, ele ajude a manter a boa sintonia, o direcionamento na lucidez, nas atitudes, a boa conexão com o alto e humildade também para reconhecer o nosso tamanho, a nossa força e a nossa fraqueza aqui e o que estamos fazendo aqui. Lucidez para você. Onde você está, como está fazendo, a obrigação do mantenimento da sua harmonia é sua e não de quem está do lado.
é sua e não de Jesus. Ele vai, todos os aspectos, todos os ingredientes podem lhe ajudar ou prejudicar, mas é você que aceita as sugestões. Né? E é importante estar sempre observando isso, é o que vai contar no fim das contas dentro da gente, a nossa harmonia, a nossa paz interna. Se for um bate-papo sobre lucidez, eu espero que tenha sido útil para você, porque para mim foi bastante, viu? Um abraço, fiquem com Deus e muita lucidez e sintonia para nós. Fui!